Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Messias Terra, tenho 22 anos, sou advogado na área trabalhista e na área civil. E hoje eu vim trazer para vocês aqui um pouco de uma maneira superficial, digamos, sobre inventário. O que é um inventário? O inventário nada mais é que o procedimento de identificação de partilha dos bens do de cujos, com o objetivo de organizar tudo certinho, o que fica para cada herdeiro, entendeu? Existem dois tipos de inventário. Existe o inventário judicial e o inventário extrajudicial. O que nós, advogados, indicamos para o nosso cliente? Quando se trata de herdeiros que estão em consenso, sem nenhum litígio, indicamos para realizar o inventário extrajudicial, que é um processo mais célere, muito rápido, entendeu? Com relação ao inventário judicial. No inventário judicial, nós temos que seguir por esse meio de maneira obrigatória quando ocorre um litígio, quando tem algum litígio entre os herdeiros que recai sobre os bens, sabe? Com relação à escolha. Também, no inventário judicial, ele pode demorar cerca de 1 a 3 anos. Isso se não tratar de um caso muito mais complexo ou que esteja alguma pendência no nome dos herdeiros, aí pode demorar muito mais, tá? E isso segue a mesma lógica para o inventário extrajudicial. Pois se tiver alguma pendência no imóvel, por exemplo, IPTU atrasado, isso aí pode atrasar muito o inventário extrajudicial. Com relação às custas, um dos impostos que é muito conhecido por basicamente as pessoas leigas já conhecem o imposto, é o ITCMD. O ITCMD ele é um imposto, a denominação dele é Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação. Aqui em São Paulo, esse imposto ele tem um percentual de 4% sobre o valor venal do imóvel. E o ITCMD ele incide sobre esse valor, o valor venal do imóvel, não o valor de mercado. Ou seja, isso é muito bom para os herdeiros. Caso incidisse sobre o valor de mercado, o imposto recairia, sei lá, um bem que o valor venal é de 300 mil, pode ser que você, no valor de mercado, esse bem seja 600 mil, entendeu? Aí, se o ITCMD incidisse sobre o valor de mercado, ia ser muito prejudicial para os herdeiros com relação ao imposto. Então, com relação ao ITCMD, ele recai sobre o valor venal do imóvel, 4%. Aqui em São Paulo, a taxa é de 4%. Só que existem outros estados que é uma taxa muito maior, chegando até 8%. E também temos que ressaltar que aqui em São Paulo existe um projeto de lei na Assembleia Legislativa que, se eu não me engano, ele foi apresentado em abril de 2020. Esse projeto está agora tramitando em fase final já. Ele propõe que ocorra um aumento na taxa de 4% de forma progressiva, até em alguns casos em 8%. Ou seja, vai aumentar o ITCMD sobre o valor dos imóveis. Um dos exemplos aqui que eu posso citar para vocês, uma maneira mais fácil de conta, essas coisas. Imagine um imóvel Imagine um falecido, ele deixou somente um imóvel, nenhuma dívida. Isso é uma coisa que muitas vezes não vai acontecer, tá? Geralmente a pessoa tem dívida, não tem mais de um imóvel, tem, sei lá, 10 herdeiros. No caso desse exemplo, a gente tem que trazer aqui um exemplo um pouco mais simplificado para ficar mais fácil para demonstrar. Imagina um falecido deixa um imóvel de 400 mil reais, tá lá no valor venal,
e a viúva. 200 mil reais, que é a metade, é da meia, ou seja, a pessoa que tem direito já de 50% sobre esse valor. Ou seja, a viúva ela recebe já 50% sobre esse valor. E não incide imposto nesses 200 mil. Isso é uma coisa boa também para quem vai realizar o pagamento do inventário, né? Imagina, você ter que pagar, incidir um imposto sobre 400 mil e agora, tipo, com relação a como existe a viúva, incidirá o imposto do ITCMD sobre 200 mil reais, tá? Aí a continha a ser feita é muito básica. 200 mil reais, pega aí 4%, que é a taxa aqui no estado de São Paulo por enquanto, multiplica por 4%, certo? Dá 8 mil, se não me engano, 8 mil reais. Esse 8 mil reais seria o custo do ITCMD, tá? Caso os herdeiros demoraram mais de 60 dias para da entrada no processo de inventário, 60 dias do óbito do falecido, existe uma multa, caso ultrapasse 60 dias, uma multa de 10% sobre o valor do imposto, sobre o valor do ITCMD, tá? Então, você pega o valor do ITCMD, que no caso do exemplo deu 8 mil reais, tá? E acrescenta 10%. E caso passe esse tempo ao invés de ser de 60 dias, seja de 180, acima de 180 dias, a multa é de 20% sobre esse valor do imposto. Só para frisar aqui, a lei que estipula essa multa, ela é a Lei 10.705, de 28 de dezembro de 2000, precisamente no artigo 21, inciso 1º. Então é isso, pessoal, com relação ao inventário, eu trouxe aqui de uma maneira bem superficial algumas dúvidas. Caso ainda tenha alguma dúvida maior sobre isso, entre em contato comigo no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. E esse canal ele foi criado para dúvidas de assuntos jurídicos, tanto para estudantes como para pessoas que queiram tirar uma dúvida superficial sobre algum assunto relacionado à área jurídica. Então é isso, a gente vai postar vídeo toda semana, eu e meu sócio, Hugo Rodrigues. Toda semana, de terça e sexta-feira, a gente vai postar vídeo. E é isso, então até a próxima, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like aí, começa a seguir o canal, que vai ser bem interessante assim para quem está cursando direito ou para quem tem alguma dúvida com relação à área jurídica. Muito obrigado.